Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Esse vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais com relação ao uso, de diferentes tipos de válvulas de controle em uma adutora por gravidade, certo? E nesse vídeo eu vou mostrar aqui os diferentes resultados que a gente tem usando um ou outro modelo de válvulas de controle de fluxo, ou válvulas de controle. Então a gente tem aqui esse gráfico, é um gráfico característico, de cada modelo de válvula, Então a gente tem aqui válvula borboleta, válvula de bola, ou a gente fala normalmente válvula de esfera, aqui. A gente tem válvula globo, A gente tem a válvula de gaveta e válvula agulha. A agulha normalmente é usada em indústria, para pequenas vazões, enfim. As válvulas mais usuais em adutoras são válvulas borboleta, gaveta, a própria válvula globo, que é a válvula ideal para controle de fluxo, é a válvula globo, Válvulas gaveta e válvulas borboleta não são válvulas recomendadas para controlar vazão, certo? Então eu vou demonstrar isso aqui os diferentes resultados, em uma adutora por gravidade, certo? Essa adutora é uma adutora que tem aproximadamente, vamos ver o perfil dela, 1.800 metros, se não me engano, certo? 1.850 metros, certo? Esse aqui é o perfil dessa adutora. A linha azul aqui é o gradiente hidráulico, as permanentes. É uma adutora por gravidade com desnível geométrico aqui de 34 metros aproximadamente e uma extensão de 1.850 e poucos metros aqui. Beleza? Então, a gente vai ver usando simular aqui no software, um fechamento, usando um ou outro modelo de válvula. Esse gráfico eu retirei ele nessa bibliografia aqui, ó. Depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar aí na descrição do vídeo. Quem quiser, tiver interesse nesse gráfico, o que eu fiz? Eu extraí os dados do gráfico original, Coloquei os dados aqui para cada válvula e construí um gráfico aqui no Excel, para ficar mais bonitinho, mais didático aqui, certo? Então, depois se alguém quiser, eu vou colocar o link para baixar esse gráfico aqui, beleza? Mas vamos lá no nosso projeto, de uma adutora por gravidade, usando mais de um modelo de válvula de controle, certo? A princípio, o que eu tenho aqui a minha adutora, Vamos ver a nossa adutora. A nossa adutora, ela é uma adutora de PVC de fofô 150, aqui no final PN 125, certo? Passando uma vazão aí de 117,4 metros cúbicos por hora, velocidade aqui 1,7 metros por segundo. O diâmetro interno do tubo de fofô 150, 125 é 156,4, certo? E uma válvula de controle, nesse caso aqui, inicialmente, vamos usar uma válvula de gaveta, que é o circular gate, certo? Aqui foi calculado, pessoal, o período da canalização, certo? Então, o que é o período da canalização? Esse T aqui, Ele é 2L sobre A, ou seja, 2 vezes a extensão da nossa adutora dividido pela celeridade de onda, tá? Então, o período da canalização aqui é 10,6 segundos. Por que é importante isso aqui? Porque a gente sabe que esse período da canalização ele vai nos auxiliar a usar um tempo de fechamento ideal, Por exemplo, o período da canalização aqui 10,6 segundos dessa adutora, tá? Por quê? Foi calculado aqui, no início aqui a gente tem de fofô 150 PN 80, porque aqui está descendo, depois
a pressão sobe bastante, a gente consegue visualizar a pressão em cada ponto aqui, ó. Pressão de transiente máxima 86, né? Então aqui já passou para PN 125. Mas a gente tem o seguinte: quando você tem um período, um tempo de fechamento da sua válvula menor ou igual ao período da canalização, é considerado um tempo de fechamento rápido. E isso causa um golpe de ariete, sim, né? É lógico que tem que ser calculado, cada caso é um caso, cada caso é um caso, e isso vai influenciar muito aí nas envoltórias de máximas e mínimas aí na hora desse fechamento, ou seja, um fechamento rápido, né? Então, quando você fecha uma válvula de controle com um tempo menor ou igual ao período da canalização, você vai ter, com certeza, golpe de ariete. Você vai ter transientes na sua adutora. E quando você tem um tempo de fechamento maior ou igual ou bem maior do que o período da canalização, você continua tendo problemas de transientes, certo? Porque você vai mudar de estado o seu regime, né? Vai sair de permanente para um regime transitório. Você continua tendo transiente na sua adutora, porém com intensidade menor, né? Tanto nas máximas quanto nas mínimas. Então é importantíssimo a gente saber e calcular esse período da canalização. Beleza? Show de bola. Então, agora inicialmente, ó, a gente está usando aqui uma válvula gaveta com fechamento de 10,6 segundos. O diâmetro dessa válvula, 150 milímetros. Certo? E aqui a gente já adiciona, né, a perda de carga localizada da válvula, que no caso para válvulas gaveta totalmente aberta 0,2. Aí já vai ser calculado aqui a perda de carga na válvula, enfim. Então, vamos simular aqui, inicialmente, usando o tempo de fechamento 10,6, que é o período da nossa canalização. Tá? Então, eu rodo as permanentes. Estou usando aqui, nesse caso, uma válvula gaveta, mais ou menos um modelo desse, e essa aqui é a curva, né? É a curva de controle de fluxo dessa válvula, tá? Eu não disse aqui, eu disse em vídeos anteriores o que seria, né? O que significa essas curvas, né, de fechamento. Vou só dar um reforço aqui. Por exemplo, usando essa válvula gaveta, que é essa linha azul, ó, aqui no eixo no eixo X, né, é o fechamento relativo, e no Y é a área de abertura da válvula, que pode ser considerado e correlacionado com o coeficiente de descarga da válvula, tá? Então, tomando aqui a válvula gaveta, certo? Quando ela está 30% de fechamento relativo, o coeficiente de descarga dela é 80%. Então você já fechou a válvula em 30% e aí o coeficiente de descarga dela está muito alto ainda, está passando muita água, certo? Você já fechou a válvula em 60% e o coeficiente de descarga ainda é 50%, tá vendo? Então, a resposta que cada válvula tem no seu fechamento relativo vai influenciar muito no resultado final, certo? E tem um termo que eu vi falar no ano passado com o nosso amigo e mestre Michel Darzé. Ele usou um termo, quando estava falando de válvulas, ele usou um termo chamado impedância hidráulica do sistema. E o que seria essa impedância hidráulica do sistema? É a resistência que o próprio sistema tem em mudar de estado, certo? Por quê? Porque o tempo de anulação da vazão só acontece no curso final da válvula. Eu vou mostrar isso aqui. Então, a impedância, essas válvulas que tem esse tipo de curva assim, mais côncava, né? Por exemplo, a válvula globo está aqui no meio. Você tem a válvula gaveta, então ela tem uma impedância maior, né? Isso vai depender muito também de cada projeto, de cada adutora. Isso tem que ser analisado, tá? Então eu vou mostrar isso aqui, né? O que seria impedância, né? Que no caso é a resistência que o nosso sistema tem em mudar de estado, né? De anular a vazão. Você vai fechando a válvula e a vazão não muda, você vai fechando e continua passando muita água. Só no curso final da válvula é que
ocorre anulação da vazão. Por exemplo, ó, uma válvula gaveta aqui, reforçando, você já fechou 80%, mas o coeficiente de descarga dela ainda é uns 28%. Então está passando bem água ainda. Só no finalzinho aqui que ela anula por completo a vazão. Quando você usa, por exemplo, uma válvula borboleta, que é essa curva verde aqui, ó, olha como que é bem diferente. Por isso que eu disse que vai influenciar nos resultados finais. Por exemplo, uma válvula borboleta, quando você já está com 40% dela fechada, o coeficiente de descarga dela é 40. Quando você está com 60%, o coeficiente de descarga dela é 18, tá vendo? Então ela responde mais rápido com relação ao fechamento, com relação à anulação da vazão. Beleza? Então, vamos verificar isso aqui, o que eu disse. Então já rodei aqui usando uma válvula gaveta, tá? Uma válvula de controle aqui gaveta. Vou rodar os transientes hidráulicos aqui no software. E a gente vai conseguir visualizar o que eu disse aqui, ó. Essa anulação, né, da vazão aqui no sistema, usando uma válvula gaveta, certo? Ó, então essa daqui, ó, essa aqui são as envoltórias transitórias máximas, usando a válvula gaveta 150 milímetros, certo? Passando aqui 117,4 metros cúbicos. E o fechamento dessa válvula foi em 10,6 segundos, ou seja, um tempo igual ao período da canalização. Então foi um fechamento rápido. E eu tive esses resultados, ó. A linha azul são as envoltórias mínimas, a linha verde, perfil da adutora do terreno, a linha escura aqui é as pressões permanentes. Então, usando esse tipo de válvula, para esse projeto, para esse caso, após 3 segundos a válvula vai desligar, ó, ela já está fechando, só no finalzinho que anulou a vazão e a gente teve o golpe aqui, certo? Então eu tive problema aqui de supressões nesse trecho, supressões nesse trecho. Agora vamos visualizar o que eu estava dizendo com relação à impedância hidráulica do sistema, certo? Eu vou pegar aqui a nossa válvula de controle, a gente vai visualizar o gráfico de pressão e vazão, certo? E a gente vai conseguir verificar isso, ó. Olha só. O tempo foi passando 10,6 segundos. 10,6 segundos. Só no finalzinho aqui que ela anula a vazão. Tuf. Então ocorre um transiente, um golpe violento, tá? Mas depois, quando aumentar o tempo de fechamento, esse gráfico vai ficar mais longo e a gente vai visualizar melhor, certo? A princípio aqui, eu fechei essa válvula com 10,6 segundos, que é o período da canalização, problema de transiente, tá? Golpe de ariete. Eu vou fechar essa válvula agora, eu vou apelar aqui, ó, vou fechar essa válvula com 60 segundos. Então, é considerado um tempo de fechamento lento, tá? Mas veja que para esse sistema, para esse projeto, a impedância é muito grande. Então, com 60 segundos, eu vou fechando e não muda a vazão. Só no curso final que ela vai mudar e anular a vazão, ocorrendo aí o golpe, né? Então, vamos visualizar como que ficou agora usando a válvula gaveta com fechamento de 60 segundos. Deu uma melhorada aqui, tá vendo? Ó? Praticamente anulou aqui essa supressão aqui nesse trecho. Aqui eu continuo ainda com supressões, mas já mudou um pouquinho. Ah, não, vou aumentar o tempo de fechamento então para 90 segundos. Ao invés de 60, eu vou usar 90 segundos. Então, 90 segundos. Vamos analisar. Rapidinho. É bem interessante isso aqui, de conseguir visualizar, né? Esses resultados dessa forma. Vou mostrar aqui agora como ficou. Olha só, isso é impedância, olha. Eu mudei o tempo de fechamento para 90 segundos, ainda continuo tendo supressões. O sistema, ele insiste em não mudar de estado, né? A vazão só é anulada no finalzinho do curso da válvula. Agora a gente vai conseguir visualizar isso aqui melhor, quer ver, ó. Vou lá na minha válvula de controle, é uma válvula borboleta, certo?
pressão e vazão. Olha só, olha só. Aqui a gente consegue visualizar melhor. Olha aqui, ó. Tempo de fechamento, 90 segundos. Tô fechando a minha válvula, tô fechando. O tempo vai passando, você vai fechando. Não muda de estado, não muda a vazão. Só no curso finalzinho aqui, ó, que ela começa a anular a vazão e anula de uma vez. Então, onde tem o golpe, ó, tufa, a pressão vai lá em cima e fica esse vai e vem, certo? Aqui a gente consegue ver de forma numérica aqui, ó. Olha o tempo, ó, tempo de fechamento, 0 segundos aqui, ó, tempo. Ó, o tempo vai passando, a vazão não muda, praticamente não muda, 17.4, 17.3, já está com 34 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 17.2, ó, 60 segundos, de 90 segundos que é o tempo total, ainda está com 17 metros cúbicos por hora. Só muda, só começa a mudar a mesma vazão lá no curso final, do tempo final da válvula, olha aqui, 70 segundos, 116 metros cúbicos. Mas ela vai cair de uma vez, bem no finalzinho, ó. Quando você está com 80 segundos, você está fechando a válvula, 115. Você vai para 84, 111. 86 segundos, 100. Só no finalzinho, ó, nos últimos 10 segundos, ó, que a vazão realmente foi anulada. Então, isso é impedância hidráulica do sistema. Cada caso é um caso, tem que ser analisado. Cada válvula de controle tem um resultado diferente, certo? Então, é isso aí. E como que faz para um caso desse? Que eu tenho um sistema que está com impedância muito grande, ou seja, ele insiste em não mudar de estado. Eu vou trocar minha válvula, usar uma válvula borboleta, pode ser uma opção. Eu vou aumentar mais ainda o tempo de fechamento, é uma opção também. Mas, por exemplo, eu vou continuar com essa válvula gaveta e vou fechar com 180 segundos. 180 segundos, tá? Olha só como que ele ainda vai ficar insistindo em não mudar a vazão do sistema, né? Só no finalzinho dos 180 segundos é que eu vou ter a anulação da vazão, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Olha aqui. Com 180 segundos, ainda continuo com um probleminha aqui de supressão. Ah, coloca uma ventosa aí, tudo bem. Show de bola. Se o sistema já está instalado, né? Vamos colocar ou vai instalar, coloca uma ventosa que resolve. Resolve. Eu quero mostrar aqui os diferentes resultados usando válvulas de controle diferentes modelos, tá? Então vou aqui, ó, válvula de controle, vamos ver como que ficou pressão e vazão, usando aqui, ó, uma válvula borboleta, desculpa, uma válvula gaveta, com fechamento de 180 segundos, sendo que meu período de canalização é 10.6. Isso é impedância, tá? Agora ficou claro para a gente ver o que é impedância hidráulica, tá vendo? Ó, vou aumentar aqui, ó. O tempo vai passando, você vai fechando a sua válvula, vai fechando. Só no curso final que você começa a anular a vazão e ela anula de uma vez, certo? Então o que seria o ideal? É que você tivesse como se diz, dois tempos de fechamento, né? Os primeiros segundos aqui, você poderia fazer um fechamento rápido, tá? Só no curso final, nos 10, 12 ou 15 segundos finais aqui do tempo que você teria que fazer um fechamento lento. Então, ou seja, não adianta você aumentar muito o tempo de fechamento, que você vai continuar tendo problema, talvez de talvez de sobrepressão, né? Então, o ideal talvez seria você fazer uma programação aqui de fechar a sua válvula em dois tempos. Um fechamento rápido, você não vai, o primeiro 50% da válvula fechar rápido, depois só no curso final fechar lento. Senão não vai adiantar muito, tá? Show de bola. Tem duas maneiras de você, quando acontece isso, quando você tem um sistema com impedância muito grande, tem duas maneiras de você consertar isso aqui. A primeira seria trocar o modelo da válvula. E a segunda, você diminuir o diâmetro da válvula. Ou seja, você vai diminuir custo. Ao invés de você usar aqui uma válvula gaveta de 150 milímetros, que é o diâmetro da minha tubulação, vamos usar uma válvula de 5 polegadas, 120 milímetros. Ah, mas você vai ter mais perda de carga ali na válvula, hein?
Vai ter, mas talvez não vai anular muito, não vai diminuir muito a vazão. Olha só, usando 150 milímetros, eu estou com a vazão de 117,4. Eu baixei a minha válvula, ou seja, uma válvula mais barata, ao invés de ser uma válvula de 6 polegadas, eu estou usando agora uma válvula de 5 polegadas. Ou talvez até 4 polegadas, vamos colocar 4 polegadas logo e ver o que dá. 100 milímetros, você vai aumentar a perda de carga um pouco, eu vou analisar estou com 117, vamos analisar as pressões permanentes, caiu para 117,1. Só diminuiu 0,3 metros cúbicos por hora, usando uma válvula de 100 milímetros, certo? Ele já calculou a perda de carga na válvula, aqui, ó, 0,17. A velocidade na válvula foi para 4, talvez seja o limite, né? Porque pode cavitar ali, se você usar uma válvula muito pequena, pode começar a cavitar, dá problema. Mas assim, só para a gente visualizar isso aqui, ó, eu estava com 180 segundos usando uma válvula de 150 milímetros, tá? E vamos usar aqui agora, ó, vamos baixar para 90 segundos, nosso tempo de fechamento da válvula gaveta, mais uma válvula com diâmetro menor, para ver se a gente consegue minimizar essa impedância aqui no sistema. Vou iniciar aqui rodando as permanentes e vou rodar agora os transientes hidráulicos. A gente vai ver que melhorou muito, tá? A questão aí das envoltórias máximas e mínimas. Vamos visualizar isso aqui, ó. Ó, agora eu tô com 90 segundos, tá? 90 segundos. Olha o perfil, né? Ela ficou parecida com uma válvula de 150 com fechamento de 180, tá? Então, vamos colocar 120 segundos. 120 segundos. Vamos analisar aqui. Então, eu abaixei a minha válvula para um diâmetro de 100, certo? E fechamento de 120 segundos. Vamos ver se eu consigo zerar aquele problema de sub sem usar a ventosa, tá? Ó, melhorou bem, né? Então, assim, e ainda insiste, né? Em ficar com a pressão negativa, ainda insiste a impedância. Então, vou mudar o modelo de válvula, cara. Vou mudar o modelo de válvula, vou usar uma válvula borboleta, vamos ver como é que fica. Então, ó, vou usar uma válvula borboleta, certo? Eu já tenho essas curvas aqui, tá cadastrada aqui dentro do software. Vou usar uma borboleta, certo? Com um fechamento, ó, de 90 segundos e com diâmetro de 120. Olha só como que vai mudar. Válvula, eu saí de uma válvula de gaveta de 150 milímetros, certo? E usando agora uma válvula borboleta, vamos ver o diâmetro aqui que eu coloquei, de 120 milímetros, certo? Com fechamento de 90. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Tá ficando meio longo o nosso vídeo, porque é muita informação, mas tá terminando. Vamos ver como é que ficou. Usando agora a válvula borboleta, 120 milímetros com fechamento de 90 segundos. Esse é o resultado. Veja que o problema foi totalmente resolvido, né? Usando uma válvula borboleta nesse sistema, fechamento de 90 segundos, uma válvula de 120 milímetros. Nosso problema de supressão foi liquidado. Problema de sobre também está tranquilo, sem usar ventosa, sem usar nada. Apenas mudamos o modelo da nossa válvula, mudamos o tempo de fechamento. Talvez, aqui eu posso baixar esse tempo de fechamento para até 80 segundos. Vamos colocar 60 segundos para ver como é que fica. Então, por isso que às vezes você tem um sistema que você tem uma válvula, vai fechando e a vazão está passando, né? É a impedância do sistema, no modelo de válvula, né? Beleza. Vamos rodar aqui então. Válvula borboleta, 120 milímetros, fechamento de 60 segundos, ver como que ficou.
muito diferentes os resultados, né? Para esse projeto, usando uma válvula gaveta, tá? Nesse caso aqui, ó, 120 milímetros, a velocidade na válvula 2,8 metros por segundo, tranquilo. Vamos ver como é que ficou. Fechamento 60 segundos, válvula borboleta. Pronto, ficou legal, ó. Só uma pressãozinha negativa pequenininha aqui. Poderia passar o tempo de fechamento talvez para 70 segundos, mas vamos usar os 90 segundos e uma válvula de 120 que está resolvido, né? Vamos visualizar aqui, ó, o gráfico dessa válvula com relação à vazão e pressão. Olha aqui, a gente consegue ver aqui, ó, que a resposta dela no fechamento é bem mais rápida. Ela já começa a mudar a vazão desde o início dela, né? Então, eu queria mostrar aqui isso, tá, pessoal? Foi muita informação, um vídeo meio longo, mas projetos de adutoras por gravidade, como diz um amigo nosso, o Luiz Coelho, né? Projetos ou de irrigação ou de uma adutora por gravidade que separa os homens dos meninos. Às vezes é muito mais complicado um projeto de uma adutora por gravidade do que um projeto de uma adutora bombeada, né? Usando uma motobomba. Então, tá aí as informações, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse gráfico no Excel, tá? Quem quiser baixa ele aí. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.